Graças a Deus aos meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui, meus amados irmãos, nos reinventando, pois neste momento de pandemia, estamos aqui, querido, fazendo nossas aulas online, para que possamos dar continuidade ao nosso curso e não atrasar tanto o nosso conteúdo programático do curso básico em teologia. Então, concordado com o nosso pastor, a coordenação, a nossa irmã Rose e o Catel, nós estaremos dando início a videoaulas, aulas online, onde você com a sua apostila aí e com a explicação aqui, você tirará todas as suas dúvidas com relação ao conteúdo que iremos lecionar através desses vídeos. E desse primeiro momento, querido, nós queremos falar de uma doutrina que é a doutrina dos anjos. Queridos, nesse momento nós vamos ver que tirar as dúvidas, de algumas coisas que nós vemos no nosso cotidiano eclesiásticos, e automaticamente nós vamos sanar algumas dúvidas aqui. Será possível alguém ser tomado por anjos? Anjos têm asas? Será que Miguel vem aqui para nos socorrer? Será que Deus, ele colocou no lugar dos anjos que se rebeliaram? Será que Deus colocou outra quantidade no lugar deles? Então, meus amados irmãos, vamos entender algumas coisas sobre esses seres espirituais criados por Deus. Qual é a função dos anjos para com a igreja? Qual é a função dos anjos no nosso dia a dia? Quais são as classes angelicais? Qual o destino final dos anjos que se rebeliaram contra o Senhor? Todos esses pontos nós vamos saber, entender. Claro que não vamos esgotar a matéria, mas vamos procurar entender basicamente a doutrina, que é a nossa base, é a nossa regra, é a nossa vara de medir. Então, vamos analisar por que é tão importante esse estudo. De primeira mão, queridos, você vai pegar a sua apostila e vai abrir na página de número 1, onde nós lemos Apostila de Angelologia, a doutrina dos anjos, introdução. Nós temos a introdução que você vai ler, porém logo mais abaixo nós vamos ver, queridos, 3 aspectos de negligência desta doutrina. Meus santos, nós colocamos aqui 3 aspectos de negligência dessa doutrina. O que acontece, queridos, quando negligenciamos a doutrina dos anjos? No primeiro aspecto, nós vamos ver que quando negligenciamos essa doutrina, vamos entrar por caminhos do gnosticismo, E o gnosticismo nada mais é que uma mistura de religião com ideologia de homens, querido, e filosofia. Então, entraremos pelo caminho do gnosticismo. Então, amados irmãos, nós vamos ver que uma referência aqui é Colossenses 2,18. Isso estava acontecendo ali na igreja de Colossos. Paulo vai bater porque existiam ali os gregos helenistas que queriam corromper
a doutrina bíblica, a doutrina da palavra do Senhor, com cultos aos anjos. Não é muito diferente do que vemos em alguns trabalhos e algum dia a dia, onde, queridos, às vezes nós vemos assim, pessoas rodando, saltitando, fazendo algumas coisas que não é Deus e coloca na conta desses seres espirituais que Deus criou para o nosso serviço. O segundo, irmãos, ponto, quando negligenciamos essa doutrina, é quando, queridos, se negligenciarmos, vamos entrar por caminhos de demônios. Ou seja, irmãos, nós vemos assim seres crentes, melhor dizendo, muito espirituais, né? E que tem a sua espiritualidade como base, ou seja, sem muita base bíblica. Vocês já viram e analisaram de aqueles crentes que dizem assim: eu só obedeço a Jesus. Irmãos, tenha cuidado desses seres. Tenha cuidado com esses crentes, porque a Bíblia sempre será a nossa regra de fé e prática. Então, queridos, quem se exagera nesta espiritualidade está propenso, como vocês vão ler aí, a entrar por doutrinas de demônios, onde Paulo vai combater isso na igreja de Corinto, onde, querido, eles se gloriavam, se orgulhavam por ter os dons espirituais e ali vivia-se uma bagunça, entre aspas, espiritual. Queridos, e o terceiro vai nos falar, queridos, de que? Olha aí, eu quero ler contigo. A prática acentuada do espiritismo, que crescerá assustadoramente nos últimos dias, conduzindo homens, mulheres e crianças a profundos caminhos de trevas e cegueiras espirituais. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. E ainda a obra de Satanás e dos espíritos maléficos, atrapalhando o progresso da graça em nossos próprios corações e a obra de Deus no mundo. Meus amados irmãos, em Atos 2, 42, diz que, queridos, há um conselho ali. Querido, e a igreja que fora fundada ali, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Queridos, nós estamos estudando uma doutrina, e essa doutrina, seja aqui no Brasil, ou seja ali nos Estados Unidos, seja em qualquer parte do mundo, esta doutrina é única, a doutrina bíblica do Senhor nosso Deus. Então, meus amados irmãos, o perigo, queridos, o perigo de negligenciarmos esta doutrina é entrar por caminhos que a Bíblia não diz. É entrar por caminho que pseudamente vai parecer espirituais, mas são caminhos de demônios, são caminhos de malignos. Queridos, nós temos a doutrina do homem, a doutrina de Deus e a doutrina dos demônios.
Então, queridos, quando negligenciamos a doutrina de Deus, a doutrina da palavra de Deus, estaremos entrando por caminhos ou humanísticos ou doutrinas malignas, ou entrando por caminhos malignos, doutrinas malignas. Então, queridos, estão aí, vocês lerão o perigo de negligenciarmos a doutrina dos anjos, a doutrina do Senhor. Um beijo a vocês. Deus abençoe.